Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa primeira aula do nosso canal aí do SQL da graduação, né? O canal aí para a gente ajudar, principalmente os alunos ou todo mundo que está começando nessa área de banco de dados aí, né? Uma coisa bem introdutória, tá? Não tem objetivo de ser algo muito complexo, algo para mercado, para profissionais que já estão trabalhando ou que querem crescer na carreira, não. A ideia é algo bem inicial, algo bem pontual, para que a gente possa estar gerando aí conhecimento para o pessoal que está iniciando. Principalmente eu tive essa ideia pensando principalmente nos meus alunos, principalmente agora nessas épocas onde está todo mundo aprendendo em casa, através do Teams, através de Zoom, etc. E aí eu vi que muita gente às vezes tem dificuldade porque lá na faculdade está acostumado com o setup lá pronto, o laboratório já montado, e às vezes chega em casa e esbarra em algumas questões básicas, mas que não faz parte do dia a dia, então a pessoa tem um pouquinho de dificuldade. Então a ideia aqui, o que a gente vai trabalhar? A gente vai fazer um setup para criar um ambiente para vocês poderem fazer os exercícios, para poder aprender SQL, muito simples, nada sofisticado. Vou fazer um ambiente com SQL Server e com MySQL, focando principalmente nesses tópicos aí que eu percebi que o pessoal tinha dificuldade, às vezes, principalmente questões de acesso. Às vezes o pessoal não percebe que tem a questão do firewall, tem questão de porta, tem questão de autenticação, e às vezes o pessoal está ali, né, num detalhe para conseguir ter o ambiente pronto, né? Então aí eu fiz basicamente isso. Aproveitando isso, eu já fiz uma série de coisas em paralelo também. Eu já tenho algumas coisas no GitHub que eu uso com os alunos, então eu vou disponibilizar conteúdo lá. Criei um GitHub para o SQL da graduação, então vai ser um meio de caminho lá. Também já vai ter os vídeos, eu vou estar colocando aqui no YouTube. O pessoal já tem alguns materiais que a gente grava durante as aulas lá no Teams, mas a ideia é colocar aqui, né? Também vou falar um pouquinho, vou colocar umas musiquinhas de fundo, vou falar um pouquinho de rock and roll, eu gosto bastante. Então eu criei uma playlist lá no Spotify, vou estar falando um pouquinho das bandas que eu gosto. Eu sempre gosto de estar trabalhando, digitando, fazendo coisa, ouvindo música, ouvindo rock and roll. Então, para não ficar uma coisa monótona, uma coisa chata, só coisas de aula, coisas de SQL. Então eu vou falar um pouco de carreira, vou falar um pouco de música, vamos falar um pouquinho de SQL, de MVP, de comunidade, né? Mas o foco do SQL da graduação é esse, é a gente levar conteúdo básico para quem está começando aí, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer a instalação desse setup. Eu vou começar pelo setup do SQL, tá? Eu tô com algumas coisas aqui já preparadas para vocês. Então, depois eu mostro como é que você faz o download e tudo mais. Mas basicamente aqui é para quem já tem as coisas, a gente já começar a instalar fazendo isso. Então, o primeiro passo que a gente tem aqui, ó, eu vou fazer a montagem da mídia ali do SQL e vou executar o setup dele. Setup extremamente simples, next, next, finish. Tem alguns detalhes aí que a gente vai falar de questão de autenticação, principalmente ali, mas que você pode seguir sem muita dificuldade, tá? Para quem é aluno, sabe que pode baixar os softwares da Microsoft lá sem problema algum. Para quem não é, basta ir lá na internet, SQL Server Trial, e tem ali download, faz o download dele, tá? Não pede nada demais e você faz o download da ferramenta ali. Tá? Então nesse primeiro passo você vai vir aqui em instalação, vai dar uma nova instalação autônoma ali que a gente chama, né? Um new install ali. Eu aqui no meu caso vou colocar a versão Developer, vocês podem colocar a versão Express, que é a versão gratuita, que você não vai ter custo nenhum. Eu vou até colocar a Express para vocês terem a base do que é. Então vou dar um Next ali, vou dar um Next de novo. E vou fazer a instalação dele, sem muito segredo nessa primeira parte aqui. O único detalhe vocês vão ver ali que eu vou explicar depois e também tem relação lá com o próprio MySQL, também a gente vai ver aqui no SQL Server, a questão de autenticação, tá? Muitas vezes quando você está usando no Windows, você não vai precisar digitar usuário e senha. Por quê? Porque ele já pega do seu próprio computador e faz a autenticação no serviço do banco ali. O MySQL também, quando você instala, ele não pede senha, então você pode só conectar direto com ele ali. Eu vou passar um pouquinho nessa parte de senha, vou falar, porque isso envolve um pouco até questões de segurança em banco de dados. Você não vai deixar um banco de dados sem senha, ou às vezes você não vai usar a autenticação do Windows, ou tua aplicação vai usar um usuário e senha da própria aplicação. Então eu vou comentar alguns detalhes disso aí, porque às vezes quando você vai usar um client, como a gente vai usar ali, você pode ter necessidade disso aí. Então aqui, ó, Database Engine vai ser a única feature que você precisa selecionar aqui, tá? Você não precisa instalar nada demais desses itens aqui.
para esse nosso objetivo aqui, esse cara aqui está extremamente suficiente, tá? Você não precisa instalar mais nada. Pode deixar as opções default aqui, isso aqui é para usuários mais avançados, que você muda algumas coisas específicas, tá? Mas deixa ali só o primeiro, que é o Database Engine Services, ou se você instalar a versão em português, vai ser lá mecanismo de banco de dados, alguma coisa nesse sentido. Aqui tem um ponto que às vezes o pessoal esbarra um pouquinho, tá? Para facilitar a tua vida, deixa o default instance, que é a instância default, vamos dizer o modo default, ele vai pegar o nome da sua máquina para dar o nome do serviço do banco de dados. Se você colocar esse cara aqui, você vai lembrar que você vai ter que colocar o nome da sua máquina barra esse cara aqui, tá? Para facilitar a vida, coloca default instance para você não ter problema nenhum. Depois, mais para frente, vai ficar mais fácil de você entender o que é isso aqui. É que você coloca só localhost e ele passa direto. Tá? Vou dar um avançar aqui. Aqui, deixa os usuários de execução de serviço. Isso aqui a gente pode falar mais para frente, não é o objetivo agora aqui. Esse aqui é um ponto, eu só vou explicar um pouquinho para vocês essa questão aqui. Ó. Muitas vezes o pessoal me pergunta, se eu colocar maiúsculo, se eu colocar minúsculo, se eu colocar acento é diferente? Na hora da instalação, e depois no banco de dados você também pode mexer nisso aqui, mas na hora da instalação, você pode definir se ele vai diferenciar cedilha de C, se ele vai diferenciar A com til, de A com sem til, então, se maiúsculo de minúsculo, então aqui você pode definir isso num escopo global, tá? Vamos deixar as contas de serviço, deixa lá padrão, não precisa se preocupar com isso agora, é só a conta que vai subir o programa para rodar, então não tem problema. Aqui sim vale um detalhe, né, para você tomar cuidado com essa parte aqui, ó. Como eu estou trabalhando com Windows, trabalhando com Microsoft, ferramentas integradas, eu posso usar a mesma autenticação que eu usei para entrar no meu computador para entrar no banco de dados. Então, posso usar isso. Eu aconselho, para a gente não ter nenhuma dor de cabeça, que vocês usem a segunda opção, que é onde você pode entrar com o banco, com a tua autenticação do Windows, e você também pode usar um usuário e senha. Eu vou colocar aqui aquela senha padrão que a gente usa de pes@word1, tá? Para que você possa, é a mesma senha que depois a gente vai usar no MySQL também, mas aí dessa forma aqui você consegue colocar isso. Outro detalhe, na hora executa essa opção aqui, ó, marca adicionar usuário corrente, que aí vai pegar o teu usuário que você está logado no Windows e vai adicionar como um usuário do próprio banco de dados. Então por isso que às vezes você entra no banco de dados e não precisa nem digitar usuário e senha, porque ele mesmo já pega o usuário da máquina e vai colocar aqui dentro do serviço, tá? Tá demorando um pouquinho, mas ele já vai puxar esse usuário. Tá ali, ó. Ó, tá vendo? Então ele pegou o nome da minha máquina e o meu usuário e já colocou como administrador desse banco. Então a minha autenticação vai passar batido, eu passo direto por ela ali, tá? Tem uma série de outras coisas aqui que a gente pode configurar, não vamos mexer nisso aqui agora, tá? Isso aqui não tem necessidade da gente ver nesse momento. E aí ele vai fazer a instalação, tá? Eu já vou aproveitar aqui, já vou abrindo. Para o MySQL, o que a gente vai utilizar? Deixa eu pegar aqui meu mapeamento de rede aqui no público. Para o MySQL, eu aconselho vocês a instalarem esse cara aqui, ó, dá uma pesquisadinha na internet, o Champ. Tá? Ele já instala o MySQL, já instala um gerenciador, o Apache e tudo mais, então é bem fácil, bem didático aí de vocês estarem trabalhando. Tá? Então, vou botar para executar esse cara aqui. O MySQL ali vai instalando, ele vai ser rapidinho ali para instalar. Deixa eu minimizar essas coisas aqui, já posso fechar essa interface aqui. Ele carrega o Champ aqui, eu já vou executar. Está pedindo minhas credenciais aí da rede, sem problema. Algumas mensagens aqui de questões de Windows, aquelas proteções do Windows, mas não precisa se preocupar com nada disso. Só vai dar um Next, ó, ele já mostra tudo que ele quer instalar. O que a gente quer aqui? A gente vai querer o nosso MySQL ali, tá? Dá um Next, escolhe o diretório que ele vai instalar, no meu caso que vou colocar no C, não vou me preocupar com isso porque eu não estou desenvolvendo nada. Tá? Vou dar um Next aqui, a linguagem ele tem
basicamente pode deixar em inglês, mas não precisa se preocupar, você não vai ter nenhuma dificuldade por causa do idioma, né? As coisas são bem... Pode desmarcar essa opção aqui. Vou dar um Next e ele vai instalar. Tá? É coisa de alguns minutinhos aí ele instala. Enquanto esses dois caras seguem a instalação ali, tem alguns carinhas que eu gosto de usar para trabalhar. Tá? Para o SQL a gente vai usar basicamente o Azure Data Studio. Tá? Até depois eu vou copiar aqui para minha pastinha de compartilhamento. Mas a gente pode usar também, e é o que eu uso, vamos dizer, ele é meio universal, tanto para MySQL quanto SQL, esse cara aqui, ó, o rei de SQL. Tá? Então, o DBbeaver também, esse aqui foi até alguns alunos que me passaram, gostei bastante, usei ele, tem alguns diagramas, algumas coisas bem interessantes. Mas o mais simples e que funciona em todos os ambientes, vai ser SQL, vai ser MySQL, é esse rei de SQL. É gratuito, você pode fazer doação para ele se vocês quiserem, mas ele é gratuito. Então esse cara é o que a gente basicamente vai usar para acessar, para rodar os scripts, então para ser uma ferramenta padrão para todo mundo aí, tá? Deixa eu ver como é que estão as instalações aqui. Ó. Esse cara aqui também, já vou colocar ele para instalar aí, e aí a gente vai ter o ambiente todo montado, tá? Ele é bem leve, bem simples, não precisa instalar nada disso, tá? Eu não vou nem colocar o launch, pode ver aqui, ó, que ele já mostra que ele é compatível com MySQL, que ele é compatível com SQL Server, com Postgre, com MariaDB, com SQLite e assim por diante. Tá? Vou concluir aqui a minha instalação e vamos aguardar aí. Enquanto essas instalações vão indo, eu já vou aproveitando aqui. Ó. Então tá lá, ó, eu criei no Git um canalzinho SQL da graduação, tá? Para vocês irem pegando os materiais lá. Tá criado o canal, não tem nenhum conteúdo ainda lá, eu vou colocar esse vídeo lá nesse canal, né? Você provavelmente vai estar acessando esse vídeo através desse canal. Tem a listinha no Spotify, eu coloquei lá a SQL da graduação, já coloquei uma musiquinha do Megadeth ali que eu gosto, tô até usando uma camiseta aqui de rock, que ganhei de uma aluna uns anos atrás. Então assim, só para criar um clima um pouco mais descontraído e falar de algumas coisas que eu gosto bastante, que é a área de dados e área de música e rock and roll e etc. Eu vou sempre trazendo algumas dicas de bandas, algumas coisas aí pra gente conversar. Um site que eu gosto de recomendar muito para o pessoal é o W3 School, tá? Você tem um monte de coisa lá, tem exercícios de SQL aqui muito legais. Então, por exemplo, mostre o conteúdo da tabela Customers. Então você vai digitar o comando lá, select, e vai corrigir, vai mandar. Muito bacana, recomendo muito para os alunos. Tem o meu canal, que é o meu GitHub, que eu uso muito nas aulas há muitos anos já tem conteúdo aqui, né? Então tem, por exemplo, minha caixa que eu vou usar nos exemplos aqui para vocês, ele tem várias versões, várias linguagens aí de banco de dados. A gente vai falar da linguagem SQL, mas em cada banco ela é a mesma, você usa praticamente a mesma linguagem, mas em cada banco às vezes ele tem algumas particularidades. Então você tem aqui os scripts, ó. Tem para SQL Azure Database, tem para MySQL, tem uma versão compacta aí para Oracle, tem para Postgre, tem SQL Server. Né? Então você tem bastante opções aí para você brincar. O script você abre, roda na plataforma e já está pronto o banco para você brincar. Então tem aqui os scripts, tem um material básico aqui que eu uso nas aulas que vocês também podem seguir, né? Vai estar aqui, ó, linguagem SQL, uma série de coisas, create, insert, update, que a gente vai estar falando aí com calma. Então, ó, já estão instaladas essas duas opções. O Champ aqui também já está acabando de instalar. Então, basicamente, o que a gente precisa quando a gente começa a trabalhar com banco de dados? Vou falar um pouco em cima do SQL aqui, daqui a pouco eu já vou mostrar a opção ali no MySQL. Se você olhar aqui, cadê o SQL Server? Ele tem um cara aqui chamado Configuration Manager, tá? Você não precisa se preocupar muito com esse aspecto de, mas eu vou ver coisa mais técnica de banco. Não, não é técnica, mas são algumas coisas que podem dificultar o teu aprendizado ali na frente, você tem alguma dificuldade de, não consegui acessar. Por exemplo, ó, quando você abrir esse cara aqui, ó, o banco de dados, ele tem lá os seus serviços e tem a parte de protocolos que a gente chama. O que é isso? Isso é para todo banco de dados. Ele vai estar trabalhando, escutando ou estando disponível para você através de alguma tecnologia de rede. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, se eu não habilitar esses caras aqui, ó, se eu usar, por exemplo, somente esse Shared Memory, que lá no MySQL vocês vão ver que é o IP local, eu vou estar trabalhando só aqui dentro da minha máquina. Eu só tenho um acesso local. Então, professor, eu acesso do meu computador, mas às vezes eu vou acessar de outro computador, o meu banco de dados aqui eu não consigo acessar. É
Basicamente por causa disso, porque às vezes você não habilitou o acesso externo ao seu banco de dados. Isso é muito comum em ambiente de produção, você ter esse tipo de acesso aí, né? Então você faz questão que esse acesso esteja funcionando. Então basicamente o que a gente faz nesse primeiro momento aqui? Para o setup de vocês não é obrigatório, porque você vai estar usando o local, mas é só para você já ficar ligado nesse tipo de situação. Então eu venho aqui no meu protocolo TCP/IP e olha só, ele vai estar escutando uma porta. A gente vai ver lá no MySQL que ele também tem uma porta que ele escuta lá. Então tá aqui, ó. Quando você quiser conectar no banco, você vai conectar através dessa porta. A maioria dos serviços tem uma porta default, então muitas vezes você não informa essa porta, tá? Então você passa o nome do banco e ele já conecta direto. Se você tem vários bancos, tem uma série de coisas, esse número pode mudar, né? Então o MySQL você vai ver que tem a porta específica dele lá. Então basicamente o que eu venho aqui, ó? Basta eu clicar com o botão direito aqui, dar um enable, ele fala, ó, eu vou habilitar, mas você precisa reiniciar o serviço. Não é a máquina toda. Pode vir aqui, ó, e dar um restart no serviço do banco de dados. Tá? Então, isso permite que, através do endereço da sua máquina, você consiga enxergar esse banco de dados na rede. Tá? Você pode conectar de um outro computador nesse cara aqui. Tá? Então, no meu caso do SQL, ele já está configurado. Ó, o champ, mesma coisa aqui do MySQL. Ó. Então, eu vou dar um finish. Ele vai abrir esse painel aqui de controle e mesma coisa. Ó. Pode ver ó, que aqui eu tenho o serviço rodando. No champ do MySQL, mesma coisa. Ó. Eu tenho um serviço que eu preciso iniciar para poder trabalhar com o meu banco de dados. Então isso é uma particularidade que eu gosto de frisar muito, porque geralmente os alunos, ou você está trabalhando com notebook, então você pega teu notebook e fecha, ele entra no modo hibernação. Aí esse serviço dá um pause, ele para, e às vezes você chega em casa, ah, mas o meu banco não conecta mais. O serviço está lá como startado, mas não está funcionando. Você vai lá e dá um restart no serviço e ele funciona. Então nesse caso aqui, ó, vou startar o meu MySQL, está funcionando. Vou dar um start nesse Apache aqui, só para a gente usar o administrador do MySQL. Ó. Então, se eu clicar aqui ó, no admin, ó, ele vai abrir uma página onde vai ter o administrador do banco do MySQL. Tá? Mas não vamos mexer nisso agora, nesse momento. Tá? Uma coisa que a gente configura aqui, ó, no my.ini do MySQL, ó, é aquilo que eu falei. Olha só. Você tem a porta onde ele está escutando, tá? E tem um outro ponto aqui, ó, que ele vai ter o IP. Olha aqui, ó. Ó, então no meu caso, ó, o bind address está como não está configurado nada. Então o que eu faço quando eu quero que o meu MySQL tenha acesso externo? Eu venho aqui, tiro aquele comentário, que é aquela cerquilhinha ali, o jogo da velha, o hashtag, né? E vou colocar o IP 0.0.0 para ele poder acessar, ser acessado externamente. Então assim, são questões que você tem que pensar na hora que você vai montar teu ambiente. Na maioria dos casos é tranquilo, você vai lá, instala, tudo sai funcionando, mas o pessoal geralmente esbarra nessa questão do serviço, às vezes não está rodando, ou a porta não está liberada no firewall. No meu caso aqui, o que eu fiz? Ó, no meu Windows, eu fui no painel de controle, e para evitar qualquer tipo de problema, como é uma máquina só para setup, laboratório e tudo mais, eu fui lá no painel de controle e desabilitei o firewall, para não ter problema nenhum. Tá? Então, basicamente, é isso para a gente ter esse setup inicial. Depois que o RAID está instalado, olha só como é simples você fazer acesso aos bancos de dados. Eu vou carregar ele aqui. E aí eu vou vir aqui, ó, e na maioria das ferramentas é isso que você faz, tá? Você vai vir aqui em nova conexão, vai escolher o tipo de conexão, isso que é legal nesse tipo de ferramenta, que você tem vários tipos de conectores, ó, então você tem SQL Server, tem Pulse, tem uma série. Então, às vezes na mesma ferramenta você vai trabalhar com várias plataformas. Então olha só, no meu MySQL aqui, ó, ele já está pegando local, ó, tá vendo? Estou pegando minha máquina, serviço local. Desde que eu tenha, no caso aqui, ó, você fez o setup bonitinho, ó, e o teu serviço do SQL estiver rodando. Se ele estiver parado aqui, é óbvio que ele não vai conectar. O único detalhe aqui, aí a gente vai ver mais pra frente, mas ó, tá vendo que ele não está pedindo nenhuma senha. A hora que eu der um abrir aqui, ó, já conectou no MySQL, então eu já posso começar a trabalhar. O que a gente vai ver no próximo vídeo? Aí eu vou lá no site, no minha caixa, MySQL, e vou baixar o arquivo .sql do MySQL e jogo ali dentro do MySQL e já consigo fazer meus trabalhos aí de banco de dados, tá? Ó, tá ali, ó. Tá? Então
Tem algumas versões, isso aqui mais para frente eu vou explicar para vocês com calma. Então está aqui conectado. Se eu quiser uma nova conexão, agora eu quero uma nova conexão com um outro SQL Server. Deixa eu vir aqui, arquivo, gerenciar sessões, ó. Vou criar uma nova. E agora eu quero um SQL Server. Tá aqui, ó, Microsoft SQL, Named Pipes, etc, TCP. Vamos deixar TCP, vamos colocar aqui o default dele. Deixa eu ver qual que é o do MySQL. SQL Server, acho que deve ser esse aqui. Vamos ver se ele já conecta direto aqui. Devia ter colocado TCP/IP no outro ali. Ó, vamos mudar aqui, SQL Server, TCP/IP. Vamos ver se com essa biblioteca que ele acessa. Vamos deixar SA. Aí, ó. Salvar, ó. Conectou. Então eu tenho duas opções aqui. No meu caso aqui, conectei com TCP/IP. Depois a gente vai ver essas particularidades aí. Mas a ideia era chegar nesse ponto aqui, ó. Você tem uma conexão com MySQL e você tem uma conexão com SQL Server. Tudo no mesmo ambiente, no mesmo setup aí. Então, fica aí essa primeira aula. Então, entender basicamente esse setup todo aí. Assiste o vídeo, repete, vê todos os passos que eu fiz. Não tem nenhum segredo mágico, não tem nada aí. Depois a gente também vai setar os softwarezinhos para a gente fazer modelagem de banco, para a gente ver como é que a gente vai fazer toda essa funcionalidade para criar esse ambiente. A gente vai ver que muita coisa a gente faz até no Excel ali de modelagem, a gente pensa nas tabelinhas, tudo, depois reproduz isso. A gente vai falar do BR Modelo, que é uma ferramenta que eu uso nas aulas. Depois vai vir para o banco de dados, vai falar de um monte de coisa. Mas esse primeiro era para dar esse primeiro start aí, né? Dar esse setup aí no ambiente aí para vocês. Beleza? E até o próximo vídeo aí.